Olá, sou a Elane Leão, estamos iniciando mais um programa Positivo.com. E hoje com a presença muito importante para todos nós, um homem com muita sabedoria, Padre Fábio de Mello, nosso amigo querido. Obrigada, Padre, por sua presença. Muito obrigado, um prazer, fazer parte do seu programa, que tem a sua cara, se é positivo, então só pode ser Elane mesmo, Fico muito feliz de ver a sua iniciativa, essa oportunidade que você tem de continuar mobilizando essa juventude para que ela seja positiva, para que ela continue buscando atitudes positivas, que é o que o nosso país precisa. Joia. Padre, o senhor é um homem de várias atividades, O senhor é cantor, o senhor é escritor, o senhor é compositor, apresentador de televisão e de rádios. Quem influenciou essa formação nessa área de comunicação na vida do senhor? Elane, a comunicação para mim sempre foi um processo muito natural, desde criança. Eu sempre gostei muito, apesar de ser muito tímido no início. O que eu digo é que a grande influência que eu tive na vida foram as oportunidades que eu fui tendo, sabe? Quando você percebe que algumas portas vão se abrindo, pessoas importantes, como foi o Padre Zezinho para mim, uma pessoa muito importante, como foi o Padre Joãozinho, que são da minha congregação, que tiveram essa sensibilidade de me proporcionar um caminho de comunicador dentro da atividade como religioso. Mas eu gosto de recordar sempre o meu primeiro reitor, que tem o mesmo sobrenome que você, é Padre Maurício Leão, que era o diretor de Lavras, do Seminário de Lavras, onde eu entrei. Quando eu entrei no Seminário de Lavras, eu era adolescente e eu já tinha algumas iniciativas como comunicador, já era metido a palestrante, no meio dos adolescentes, no grupo de adolescentes em que a gente vivia, em que a gente participava, eu já era palestrante, mas foi o Seminário de Lavras, os meus primeiros anos no seminário, que foram determinantes para que eu descobrisse a comunicação como um caminho do padre. Porque todo padre precisa ser comunicador, mas não precisa necessariamente viver um trabalho específico de comunicação. Eu acredito até que eu fui muito influenciado por ele, porque o Padre Maurício é até hoje um grande comunicador, um homem de uma sensibilidade com a palavra muito grande, e isso foi me influenciando muito. Aí depois os padres que eu fui encontrando ao longo da minha vida, o Padre Léo, que foi um grande influenciador do meu jeito de comunicar, do meu jeito de falar de Deus. Acho que todo mundo teve um pouco de importância, todos esses grandes padres, grandes comunicadores que eu fui encontrando pela minha vida, no meu processo formativo, tiveram uma grande importância nesse processo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Padre. O senhor é um fenômeno da evangelização pela arte. Isso é fato. O senhor vendeu mais de 2 milhões de discos nesses últimos anos. O senhor vendeu mais de 1 milhão de livros. Como que o senhor mantém essa serenidade, essa simplicidade num mundo onde a gente vê que as pessoas se encantam com tanto poder, com tanto dinheiro, se ludibriam com tanta coisa fácil, e o senhor, mesmo com tanto sucesso, consegue ter essa simplicidade na alma e realmente como humano? É porque eu acho que, apesar de ter tido oportunidade de correr o mundo, de viajar esse Brasil e muitos lugares do mundo com esse meu trabalho, eu nunca me desvencilhei daquilo que eu sou. Então, eu acho que manter esta raiz é muito importante, Ter esse contato direto com a minha origem e saber que tudo o que aconteceu começou ali, Acho que fazer sucesso é ser feliz, Acho que o mais importante da vida, a gente ter um trabalho reconhecido é muito bom, é muito interessante. Saber que as pessoas gostam dos livros e saber que as pessoas compram esses livros, que a minha reflexão ultrapassa as fronteiras, tudo isso é muito interessante. Mas a maior realização tem que ser em ser eu mesmo, Os números não têm que ser os mais importantes para mim. Eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente tem um trabalho que nos evidencia, a gente precisa continuar sendo feliz mesmo quando a gente não está evidente, A minha alegria não pode ser, a minha felicidade não pode ser apenas fruto de alegrias, ela tem que ser algo mais consistente, tem que ser mais central. Eu acho que todo ser humano precisa de ter essa pilastra que segura, E o que realmente me faz manter-me feliz, que me faz ser sereno com a vida, eu acho que é eu me mantendo essa alegria humana, sabe? Eu ter satisfação de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço. E por mais que o mundo me coloque a caminho, em tantas distâncias, andando tanta distância, estando em tantos lugares,
eu ter a possibilidade de ser feliz lá na minha casa, sendo eu mesmo. Joia. Padre, o senhor tocou num ponto que eu gosto de enfatizar, porque é a família e as nossas raízes. Eu acho que quando a gente realmente tem um alicerce familiar, com muita verdade, com valores bem alicerçados, a gente realmente não se encanta e não se ludibria com tudo isso que o mundo nos oferece. E eu não posso deixar de pedir para o senhor de fazer um comentário sobre os pais, sobre a importância do papel do pai na formação do jovem, do caráter e da personalidade nossa, enquanto homens e mulheres no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja e no meio em que a gente vive. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra, essa importância que o pai tem na formação da nossa personalidade. Ser pai não é só o exercício de uma biologia, né? Não é só dar o DNA a alguém, não é só gerar, ajudar nesse processo de fecundação da vida, sendo metade dessa coisa, né, que se transforma em gente depois. Mas ser pai é, sobretudo, a gente viver o dia a dia, essa oportunidade bonita de ser importante na vida de alguém. Mas não é uma importância qualquer, né? É ser responsável pelo processo de feitura daquela pessoa. É muito importante isso. É muito interessante essa consciência que a paternidade nos empresta a possibilidade de nós ajudarmos no processo do caráter, da formação do outro. E eu acho que é uma função que o mundo precisa, né? As pessoas estão cada vez mais frágeis. Hoje a gente encontra uma fragilidade muito grande nesse processo das pessoas. E muitas vezes o que falta é a presença de um pai, de uma mãe. A estrutura familiar, quando fica diluída, o ser humano tem menos possibilidade de ser feliz. Deixa só para a gente encerrar o nosso programa, padre. Eu quero te perguntar uma coisa. O senhor, como padre, o senhor tem uma missão muito importante, como todos os padres que estão aí nos assistindo na internet nesse momento, porque o senhor vê que o nosso mundo está conturbado, os valores estão realmente mudados, né? Hoje, antigamente a verdade, a sua palavra valia. Hoje está complicado a gente poder acreditar no próximo, no comércio, na nossa instituição, aonde a gente atua. E o senhor acha que o padre hoje é uma figura que pode complementar a família, o lar, pode agregar? De que forma o padre pode agregar? Acho que a responsabilidade de exercer uma liderança religiosa já diz tudo, né? Ser religioso é a gente ajudar a estender as pontes, é a gente ajudar a manter os laços, os vínculos. Religião é religa, né? É reestabelecer o que está perdido. E eu, como padre, eu tenho consciência disso, que muitas vezes no processo das famílias eu entro nesse papel mesmo, de ajudar a manter o vínculo. Com a palavra que a gente prega, com o testemunho de Jesus que nós trazemos e com toda a vida sacramental que faz parte, que é o centro da nossa história. Então tudo isso está a favor desta religa do ser humano, para manter o vínculo, para manter esta bonita experiência de amar e ser amado. Obrigada, padre. O senhor realmente transborda de sabedoria. O senhor pra gente que é ligado aí na internet, o senhor é um Google. O senhor realmente, se deixar, a gente fica horas conversando. Eu tenho certeza que eu ainda vou ter a oportunidade de entrevistá-lo em muitos momentos. E eu quero que o senhor deixe uma mensagem para mim, para todo mundo que está assistindo, uma mensagem positiva, com esse olhar, com essa sabedoria que o senhor tem, para todo mundo que está nos assistindo, para encerrar o nosso programa hoje especial. Com prazer. O nome do programa já diz tudo, né? A gente precisa ser positivo.com, isso é, positivo com o outro também, né? A gente ter a oportunidade, Elaine, de manter dentro de nós a chama da vida e acendê-la nos lugares em que a gente sente que ela está apagada. É isso que eu lhe desejo. Que você continue viva como você sempre foi, cada vez mais dinâmica e que possa contagiar todo mundo para que a gente possa ser positivo com você. Obrigada. Fiquem com Deus e até semana que vem. Positivo. Pai, me perdoa essa insegurança.